Glória a Deus. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Bom dia. Entrando pela primeira vez, você está em casa, aqui é um lugar onde homens todos os dias se reúnem com um propósito único, de crescer, de aprender e de contribuir também com aquilo que nós aprendemos. Nós temos como base o nosso devocional dos bispos JB e Dias Carvalho. Nós somos da Comunidade das Nações, mas aqui nós não temos uma bandeira. Aqui nós temos Jesus como centro daquilo que a mensagem ela quer ser passada. Cada um de vocês são um instrumento de Deus aqui dentro. E todos os dias nós temos uma mensagem, um devocional de 365 dias. Nós temos uma jornada, nós temos uma ultramaratona pela frente. E você é nosso convidado para estar aqui todos os dias conosco, bebendo da mesma fonte, da fonte que jorra a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui para estudar, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para crescer e contribuir juntos. Homem anda junto, homem anda em manada, homem sozinho, ele tem um risco muito grande de ter problemas. Ok? Então, eu quero abençoar a vida de cada um de vocês. Quero declarar em nome de Jesus que hoje vai ser um dia incrível, uma sexta-feira incrível, a última sexta-feira do mês de fevereiro. Então, o fechamento de fevereiro. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar? Curva sua cabeça em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, por esses homens, Pai. Esses homens estão aqui clamando por conhecimento. Mas não é sobre qualquer conhecimento, Pai. É o conhecimento do céu. Então, Pai, em nome de Jesus, através dessa palavra, Pai, usa o teu filho que vai falar hoje conosco, Pai. O Francisco, para que ele possa, em nome de Jesus, ser usado para trazer as boas novas do céu para esse grupo, Pai. Que nós possamos aprender algo hoje, nesse dia, e mais do que isso, que nós possamos colocar imediatamente o conhecimento em prática, Pai. Nós queremos crescer, nós queremos avançar, Pai. Nós queremos uma versão nova. Por isso nós estamos aqui, Pai, clamando e pedindo ao Senhor, Pai, tenha misericórdia de todos esses homens, Pai. Alguns homens não tiveram forças para apertar um botão, para acordar, para entrar aqui. Eu repreendo, Pai, todo o espírito, Pai, de preguiça. O espírito de preguiça não prevalece sobre esse grupo, Pai. Nós damos o comando e nós executamos, Pai. Nós estamos no controle das nossas emoções, Pai. Nós não somos pessoas oscilantes. Nós somos pessoas consistentes, constantes, fortes, corajosos, Pai. Então eu declaro nesse dia, em nome de Jesus, Pai, que aqueles homens que não tiveram forças hoje para entrar, que eles terão forças amanhã, depois de amanhã, e vão continuar entrando, Pai. E esses homens que entraram hoje, que estão ouvindo essa oração, Pai, dá forças para que esses homens todos os dias peguem chaves do céu nesse lugar e que o dia deles seja extraordinário, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Glória a Deus. Francisco. Cadê o Francisco? Muito bom dia, senhores. Tudo bom? Me ouvem? Me veem bem? Tava baixinho para mim. Abaixo? Agora, melhorou. Boa. Muito bem. Senhores, muito bom dia. Paz do Senhor para todos. Mais um dia aqui juntos para crescermos, posicionados em Deus, buscando crescimento com integridade. E o Espírito Santo ministra através de mim palavras que toquem o coração de vocês para torná-los, como ele vem me tornando um homem cada vez melhor. Então, pessoal, vamos começar pela leitura e depois eu tenho algo fresco e especial preparado pelo Espírito Santo para todos. Então, aumentem as expectativas. Vamos lá, hoje é dia 28 de fevereiro, último dia desse mês.
O ano mal começou e já estamos com 2 meses completos. Vamos lá. A palavra de hoje é: espere e confie no Senhor. Vamos à leitura. O convite desta estação é para entrarmos numa atmosfera absoluta de confiança em Deus. Você vai ficar com as circunstâncias ou com a palavra de Deus a seu respeito? A natureza terrena sempre tenta ter o controle das variáveis. Ela nos assola com inseguranças, demandas e incertezas. Mas temos que nos conectar à frequência do céu e viver na expectativa daquilo que Deus nos promete. Percebam, senhores, que nós estamos falando aqui das promessas que Deus tem para nós. Somos a criação de Deus, feitos para boas obras e precisamos confiar nisso. E ele sugere a leitura aqui de Efésios 2, versículo 10. Senhores, quem puder, quem tiver papel e caneta, eu recomendo fortemente, tenha na mão, se não tiver, busque, porque hoje nós teremos algumas indicações de leitura que vão complementar muito a palavra de hoje, tá bom? A nossa natureza deve andar em confiança, acreditando nos bons pensamentos de Deus a nosso respeito. Muitas vezes, os cenários que vivemos não correspondem ao que Deus prometeu, mas isso não muda a realidade de suas promessas. E, novamente, nós vemos aqui que Deus promete coisas para nós. A indicação aqui é Isaías 55, versículos 8 a 9. Deus nos pede confiança total, assim como pediu a Abraão, a Noé, a José e aos discípulos. O caminho pode ser incerto, mas ele está no controle. Não podemos ter medo das incertezas quando sabemos que Deus dirige os nossos passos. O desafio é entregar as nossas ansiedades e caminhar em fé, crendo que o suprimento estará no caminho do sacrifício, como aconteceu com Abraão quando Deus providenciou o cordeiro, no momento em que iria sacrificar seu único filho, o filho da promessa. A leitura indicada aqui é Gênesis 22, versículo 14. Encerrando a leitura, precisamos confiar em Deus sem tentar controlar tudo. Ele está preenchendo as lacunas que o medo e a ansiedade tentam ocupar. Confie no Senhor. Essa palavra é muito forte. É impressionante como quando o Leandro ele faz o convite para a gente ministrar, é um convite que eu recebo com muita honra. Ele tinha me convidado para outro dia, mas era um dia que eu não podia, porque eu tinha um desafio naquele dia. Eu falei, Leandro, estarei me preparando para esse desafio. Eu gosto sempre de me preparar para essa ministração. É claro que quem está falando, a mensagem vem do céu, mas nós, homens, mesmo confiando no Senhor, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos preparar para as batalhas e desafios. Mas isso não quer dizer que a gente não vai confiar. Senhores, hoje eu tenho uma palavra sobre os meus quase um ano e meio. Eu levantei a mão, reconhecendo Cristo como meu único Salvador. Quando eu confiei completamente a minha vida a Deus. Quando eu digo completamente, eu estou falando de toda e qualquer decisão, ação que eu tomo, eu não faço sem o direcionamento de Deus. Senhores, há um ano e meio atrás, e isso é um prelúdio do que a gente vai conversar hoje, e eu vou abrir muito da minha vida, senhores. Nós estamos em um ambiente seguro, nós estamos todos aqui homens posicionados em Deus, homens que estão buscando aprender com a experiência dos outros e com a palavra, como nos tornarmos homens melhores, prosperarmos e termos uma vida plena e abundante, que é o que Cristo disse que Deus tem para nós. Senhores, há um ano e meio atrás, eu vivi um deserto. E o conceito de deserto, ele é diferente para cada um. Mas eu posso dizer que eu vivi um deserto em muitas áreas da minha vida. Um deserto financeiro. E eu que sou um cara que
já ocupei ótimos cargos, já tive empregos que pagaram muito bem, já tive empresas. O deserto de não saber como pagar todos os boletos que tem pelas contas ordinárias da sua casa. Sou casado com a Adriane, sou pai da Ana Laura e da Mariana, e Deus me concedeu a graça de também ser um pai para o Nicolas e a Isabela, filhos da Adriane. Então, é uma casa com 6 pessoas, onde eu sou o provedor. E você, homem, como provedor, não saber se você vai conseguir pagar o sustento da sua família no final do mês, é uma sensação de impotência muito grande. Vivia problemas no casamento. Aliás, não era casado, era ajuntado. E vivia problemas de identidade, né? Dependências, vícios, e planos não vingavam, senhores. Eu estava empreendendo, eu tinha largado meu emprego em 2021 para empreender, e como eu não estava posicionado, senhores, as coisas não funcionavam, né? Começava bem, tracionava e de repente não virava. Até mesmo no meu trabalho antes de eu sair, grandes projetos, e a coisa começa e não ia. Eu falava na época, parece que tem uma cabeça de burro enterrada aqui. Eu lembro dessa frase. Senhores, quando a gente está quebrado, quando a gente não tem mais esperança, quando a gente está fraco, é onde Deus vem com a sua força e age. É natural, quando a gente está quebrado, a gente buscar. A gente busca mudança, a gente busca a primeira mudança dentro de nós. O que eu estou fazendo? E a gente lê, e procura ajuda, e mentores, e conhecimento. E por muito tempo eu fiquei nesse deserto buscando uma saída. Foram 5 anos, senhor. Um deserto devastador. Até que a gente cansa de buscar em vários lugares. E Deus tocou, falou, filho, volta. E eu comecei a buscar a Deus. E quando eu comecei a buscar a Deus, as coisas começaram a mudar. E, senhores, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é o que em 1 ano e meio eu aprendi, eu quero compartilhar com vocês, sobre posicionamento e confiança. Posicionamento como homem, confiança em Deus. É a palavra de hoje. Confia em Deus. E nesses 1 ano e meio de posicionamento e confiança em Deus, eu aprendi 10 princípios bíblicos que transformaram a minha vida de um deserto para uma bonança que é impossível acreditar. Mas como para o nosso Deus o impossível é só um detalhe, eu vou compartilhar o que vem acontecendo na minha vida, não para mostrar onde eu cheguei, o que eu consegui e o que está acontecendo na minha vida, mas para a honra e glória do Senhor, de como você se posicionar e seguir princípios tem o poder de transformar a sua vida em qualquer área que você tiver. O primeiro princípio é você erguer a sua mão e reconhecer Cristo como seu Senhor. Senhores, esse é o primeiro passo. É claro que para chegar lá, você vai buscar, você vai conhecer pessoas, você vai ler. De alguma forma, você vai ser tocado pelo Espírito Santo de que Cristo é a resposta. E, senhores, é você acreditar em algo que você não está vendo. Aqui, na nossa leitura de hoje, ele fala muitas vezes, às vezes o caminho é certo, a situação não é como você gostaria, mas creia. Então, a gente não espera o milagre para crer. A gente
crer para ter o milagre. Então, senhores, eu estava quebrado, eu não tinha mais alternativas. Então, para mim, só restava crer. Então, essa é a primeira chave. Senhores, quando eu ergui a mão e reconheci Cristo como meu Salvador, eu, naquele momento, estava buscando alguma fonte de renda complementar ao meu negócio, porque eu precisava alimentar essas bocas. E aconteceu uma coisa que eu queria muito. Eu sou da área de marketing, vendas, e eu consegui uma oportunidade de trabalhar para um grande player do mercado digital. Algo que eu queria muito o conhecimento daquele player, daquele cara que eu seguia, que o conteúdo dele me impactava, ele tinha as estratégias incríveis que eu tanto precisava para alavancar meu negócio. Só que eu estava quebrado. Então eu tinha uma escolha: pagar caríssimo, e eu estou falando dezenas de milhares de reais para ter acesso ao conhecimento dessa pessoa, ou, como Deus me sinalizou, por que você não trabalha para ele e você vê como funciona um negócio bem-sucedido, grande, dentro? Senhores, essa chave virou e simplesmente, naquele dia, eu encontrei uma vaga para prestar serviço para esse grande player. E depois de muita batalha, porque não foi só me inscrever e eu fui aceito. E eu não vou entrar tanto em detalhes, porque a palavra hoje, ela é longa, são 10 princípios. Simplesmente aquilo deu certo, senhores. E eu entrei numa operação que faturou milhões por mês. E ali eu aprendi coisas que eu teria que pagar dezenas de milhares de reais. Então, isso foi uma bênção que aconteceu na minha vida, que me trouxe um crescimento em conhecimento absurdo. Eu ergui a mão e reconheci Jesus como o único Salvador. Senhores, a segunda chave que virou, e é um princípio bíblico, tá? Tudo que eu vou falar aqui está baseado biblicamente. Para esse primeiro de erguer a mão e aceitar a Jesus, eu vou pedir para os senhores anotarem, porque o tempo não nos vai permitir ler todas essas passagens. Mas eu quero que, para isso, vocês leiam João 14, versículo 6, Romanos 10, versículo 9. Fala sobre aceitar Jesus. O segundo posicionamento, o segundo princípio foi gratidão. Senhores, eu tinha muito pouco. Eu estava vivendo um deserto. Mas, lendo a palavra, eu entendi que eu precisava ser grato pelas pequenas coisas. Porque quando você é fiel no pouco, você está pronto para receber o muito. Senhores, a leitura sobre gratidão, sobre dar graças, é 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Leiam depois, vale a pena. Senhores, nesse caminho que eu ergui a mão, tudo aconteceu muito rápido, foi uma avalanche. E essa avalanche, ela continua. Imagina que a bola de neve soltou lá do cume da montanha. E ela começou pequena com um ato de fé, erguer a mão. De lá para cá, essa bola está descendo e criando uma avalanche gigantesca na minha vida e na vida de todos à minha volta, só que essa bola continua descendo e ela está acelerando. Senhores, nesse processo, entre eu erguer a mão e da identificação da gratidão, surgiu uma pessoa muito especial. Eu entendi que, por ter erguido a mão, eu tinha que dar um próximo passo, que é o batismo. E, senhores, aqui nós estamos entrando na terceira chave, o terceiro princípio bíblico para que você possa guiar a sua vida. Senhores, quando eu decidi fazer o batismo, lá na nossa igreja, na Comunidade das Nações, existe um aulão preparatório, eu achei fantástico. E nesse dia, eu vi no palco uma pessoa que foi apresentada como uma referência espiritual, um pai dentro daquela igreja, e uma pessoa que subiu com uma medalha na mão, dizendo que tinha corrido uma maratona inteira.
Só que é uma pessoa, um senhor de 72 anos. E aquilo me impactou. Eu falei, uau, como? E pastor Marinho foi apresentado para esse grupo. E eu estava com minha esposa. E a gente falou, vamos lá conversar com ele depois? A gente precisa tirar uma foto com esse cara. E a gente foi falar com o pastor Marinho. Ele está aqui. Ele é o nosso pai espiritual. E pastor Marinho, ele ficou muito feliz com o nosso posicionamento, a gente buscar, a gente contou a nossa dificuldade, como a gente estava, como a gente tinha decidido seguir a Deus. E ali naquele princípio a gente firmou um elo que nunca mais foi desfeito. E pastor Marinho sabe que estamos juntos aí para sempre. Senhores, o batismo, ele é fundamental para a gente ter a permissão de receber as bênçãos de Deus. Então, senhores, as leituras que eu gostaria que vocês fizessem sobre batismo, para vocês entenderem porque biblicamente o batismo é tão importante para nossas vidas, é Marcos 16, versículo 16, Atos dos Apóstolos 2, 38 e João 3, versículo 5. Senhores, nesse momento que eu conheci o pastor Marinho, e entre esse momento do batismo, o pastor Marinho fez o seguinte num gabinete comigo. Ele falou, Francisco, a gente vai começar essa jornada, só que eu preciso que você tenha a base. E para começar a base, eu quero que você leia os 4 evangelhos. Eu falei para ele que eu queria ler a Bíblia, que eu nunca tinha lido a Bíblia, que agora, como eu estou posicionado, eu queria conhecimento. Ele falou, então tá bom, começa lendo os evangelhos. Eu falei, pastor Marinho, tem problema se eu começar a ler o Velho Testamento e, em paralelo, eu ler os evangelhos, que é o Novo Testamento? Ele falou, tudo bem, mas leia os evangelhos. Pastor Marinho, você não poderia ter me dado uma dica melhor. Porque, senhor, os evangelhos, eles mostram a nova aliança, o que Deus trouxe para a gente com a vinda de Cristo, que é o momento que a humanidade vive hoje. O Velho Testamento tem lições incríveis, mas é um período que o tratamento com a humanidade era diferente, porque os homens estavam em perdição. Então, o tratamento ele era duro, era a lei. E agora, com a vinda de Cristo, nós vivemos o período da graça. E, senhores, a graça, não interessa se você é merecedor ou não, Deus derrama a sua graça aonde ele entende que tem que acontecer. Então, foi incrível. Então, só o fato de eu ter me posicionado para me batizar, eu recebi um presente, eu recebi uma orientação. E lá na palavra, senhores, eu me alimentei de conhecimento. Mas não o conhecimento dos mentores, o conhecimento das técnicas do mercado, das estratégias de crescimento e prosperidade. Senhores, ali na palavra, eu descobri que todos esses mestres, doutores, senhores, influencers, coaches, todos os grandes pensadores, arte da guerra, tudo, Senhor, tudo que eu já tinha lido na minha vida, eu descobri a fonte. E a fonte é a Bíblia, Senhor. Está tudo lá. É o manual do homem, é o manual da mulher também, porque tem mensagem para homem e tem mensagem para mulher. Tem mensagem para casal, tem mensagem sobre como criar seus filhos, sobre como prosperar financeiramente e sobre todos esses 10 princípios que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Senhores, o batismo virou a minha vida. A decisão de fazer o meu batismo virou a minha vida. Senhores, o 4º princípio, e esse foi difícil para mim, dizimar e ofertar. Senhores, eu sempre tive um pé atrás, eu sempre questionei, eu falei, mas essas igrejas com muito dinheiro, e esses templos ornamentais, e essa estrutura cheia de aparelhos caríssimos. Senhores, essa era a minha visão de quem estava de fora. Uma vez que você está dentro
e você entende que tudo aquilo tem um porquê, tem um propósito, que é para quem está lá dentro ser acolhido e receber a palavra, para ser impactado, que aquilo é revestido num ministério que está buscando trazer pessoas, crescer pessoas, e principalmente converter pessoas para Deus, para viver o que eu estava vivendo. Porque nesse momento, senhores, veja, a gente está ainda no quarto princípio. Isso aqui foi em ordem cronológica. Nesse momento, eu já tinha passado por curas, porque à medida que você se posiciona, você fecha brechas que estavam abertas e que davam permissão para o inimigo entrar na sua vida e te manipular. Eu tinha, senhores, umas lesões no meu corpo que me impediam de fazer as práticas esportivas que eu sempre fiz. Eu sempre fui atleta. E por 5 anos, incrível como o deserto, ele concentrou o problema financeiro, o problema emocional, o problema com a família, o problema com o meu corpo, com minha mente, com a minha identidade, naquele mesmo deserto. Senhores, eu tentava fazer minhas corridas, eu tentava malhar, eu tentava fazer minha prática lá, eu pratico Krav Maga, que é uma arte de defesa pessoal, e eu tive que parar com tudo. Eu tive que, me foi roubado, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Então, se o inimigo estava na minha vida, é porque eu dei brecha, porque existiam coisas abertas que ele estava usando para ter essa permissão, essa autorização para estar na minha vida agindo. Senhores, a partir do momento que eu ergui a mão, eu fui grato nas pequenas coisas todos os dias, eu me batizei e eu comecei a dizimar. Senhores, muralhas foram destruídas. As minhas lesões desapareceram. Eu consegui voltar a fazer minhas práticas esportivas. Senhores, eu emagreci 15 quilos em 10 meses, sem dieta, sem nutricionista, sem suplementação, sem personal, só tendo permissão, só não tendo nada me atrapalhando para isso, porque eu tinha quebrado as barreiras e as muralhas e as correntes que estavam me aprisionando em alguma coisa, mas quando eu me posicionei, eu comecei a seguir princípios, não existia mais permissão para isso. Quando eu entendi que Jesus morreu por nós na cruz, e que o sangue dele ali, ele lavou todos os nossos pecados e tirou o direito, a permissão do inimigo de trazer enfermidade, dor, sofrimento para as nossas vidas, e que Jesus trouxe essa autoridade e esse poder para nós exercermos, uma vez que nós erguemos a mão e cremos, senhores, nunca mais uma lesão, uma doença chegou em mim e ela conseguiu ficar. Começa a gripe, eu falo, ei, que história é essa? Você não tem permissão, autorização, legalidade para estar em mim. Porque Jesus morreu por mim. E ele morreu e lavou todos os pecados que eu já cometi e irei cometer. Então, simplesmente, por eu estar seguindo o princípio e por Deus ter me libertado, não há legalidade para essa dor. Senhores, eu já quebrei o pé, o médico falou que eu ia ficar 2 meses sem poder fazer nenhuma prática esportiva. Eu falei, o quê? De jeito nenhum. Não tem permissão para isso acontecer na minha vida. Minha esposa falou, calma, peraí, você tá doido, você tem que, não pode pisar. Eu falei, Adriane, em uma semana eu estarei treinando Krav Maga com meus amigos. Senhores, em uma semana eu estava treinando Krav Maga com meus amigos. Nossa, Francisco, você foi responsável. Não, eu fui posicionado. E eu acreditei, confiei no Senhor, numa fé inabalável, na promessa que Ele fez. Quem crê vai ter a minha bênção. Quem crê e confessar vai estar protegido por mim. E eu creio nessa palavra, que Jesus nos libertou de todo o mal. E eu uso esse poder e essa autoridade todos os dias
na minha vida. Minha filha, esses dias, estava com medo aqui para dormir. E já alguns dias que ela acordava no meio da noite. Minha filha tem 10 anos, não é um bebê. Minha filha, mas o que foi? Ela falou, pai, eu não sei, eu tenho a impressão de que tem alguma coisa aqui no quarto. Eu falei, epa! A gente tem que dar voz aos nossos filhos. Pode ser só uma impressão, mas a gente tem que dar voz aos nossos filhos. E aí, nesse momento, eu contei para ela a história de Jesus. Eu falei, filha, você sabe por que Jesus morreu por nós? Você já entendeu por quê? Porque eu sei, a gente veio de uma religião católica, e as minhas filhas fizeram catequese. E eu falei, filha, você aprendeu lá na catequese por que Jesus morreu por nós? Pai, e aquela explicação muito vaga. Eu falei, filha, hoje você vai entender. E eu contei a história toda até Jesus. E deixei muito claro para ela que Jesus morreu para pagar sobre o pecado original de Adão. Por um homem, nós caímos em pecado e abrimos a brecha para toda a maldição, a doença, a enfermidade. E por um homem nós fomos salvos. Mas nós só precisamos crer. E nós receberemos a autoridade de Jesus para poder expulsar qualquer enfermidade, curar doenças, senhores, abençoar os outros, profetizar esses poderes que Jesus ministrou na Terra nos seus 3 anos de ministério. Ele falou, vocês farão coisas maiores. Vocês só precisam crer. Qual foi o primeiro princípio, senhores? Erguer a mão e crer em Jesus. Senhores, dizimar para mim foi muito complicado, porque eu tinha essas travas, tá? Eu tinha esses preconceitos. Mas eu entendi que é bíblico, que estava escrito. A gente deve dar as nossas primícias para Deus. E uma palavra que me impactou, e aí eu já estava aqui dentro da Academia das Nações, que é um curso para senhores, quem não é da Comunidade das Nações, senhores, é um curso de 4 semestres, né? São 4 etapas, onde a gente aprende tudo sobre princípios, sobre identidade, sobre paternidade, sobre Espírito Santo, sobre Bíblia, sobre tudo, com fundamento bíblico. Independente da sua religião, senhores, é um conhecimento riquíssimo, eu recomendo para todas as pessoas. Ali eu recebi chaves poderosas. Cada aula eu saía transformado, impactado. E uma palavra que me impactou muito ali é: a gente não dizima para dar uma parte do nosso ganho para Deus. Senhores, a gente deixa com Deus a parte dele e a gente pega para a gente a nossa. O recurso, o ouro, a prata, ele é todo do Senhor. Tudo que nós recebemos é dele. Não é nosso e a gente dá uma parte para ele. É dele e a gente pega uma parte para a gente. E Deus fica só com 10%. Senhores, o governo pega da gente, para quem é empregado da CLT, 27,5%. Sócio pesado esse, né? Senhores, Deus está dando de tudo que ele dá para nós, tudo que ele entrega para nós, ele entrega 90%. Quando eu entendi que o ouro e a prata é todo dele e que eu fico com uma parte porque eu trabalhei, porque eu mereci, o jogo virou. Senhores, eu comecei a dizimar no início de 2024. E vocês lembram que eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas. Senhores, seja fiel no pouco e você vai merecer o muito. Eu dizimava sem ter o dinheiro. Ou seja, eu recebia R$1.000, eu pagava 100. Eu deixava para Deus 100. Senhores, eu não sabia como eu ia fechar a conta no final do mês. Sabe o que começou a acontecer na minha vida? De lá para cá não teve um mês que a conta não fechou e não sobrou um dinheiro. Como? Senhores, eu vou contar para vocês as coisas que aconteciam. Teve um mês que faltava R$3.500 para eu fechar a conta. Eu falava, Senhor, eu não sei como, mas eu estou seguindo os seus princípios e eu creio que o Senhor não vai me permitir
não honrar a minha família e pagar essas contas. Senhores, naquele mês, eu nem sabia que existia isso. Por eu ter pedido demissão, tem um tal de saque aniversário do FGTS. E simplesmente eu acordo naquela noite orando, chorando. Senhor, eu não tenho 3.500 para pagar a minha conta, as contas desse mês. E eu falando com a minha mulher, a gente conversando deitados na cama, muito tristes e apreensivos, mas eu falando, Dri, confia. Eu não sei como, mas vai aparecer esse recurso. E eu normalmente pego meu celular para botar o alarme antes de dormir, já naquele momento de dormir. Todo dia eu pego e boto meu alarme. Senhores, aparece uma notificação plim, de SMS. Eu nem vejo SMS, mas o SMS ele aparece a notificação. Depósito realizado na conta XPTO. Depósito. Senhores, foi depositado na minha conta o valor de R$ 3.522. Eu falei, Senhor, como assim? O que é isso? De onde veio isso? E eu fui lá ver, Caixa, FGTS, eu falei, que é isso? Será que alguém depositou errado? Senhores, eu perdi 1 hora de sono tentando investigar de onde veio esse dinheiro. Eu poderia ter simplesmente pedido, graças a Deus, obrigado, Senhor. Mas eu, na minha ainda incredulidade, eu falei, de onde veio esse recurso? Será que ele é meu mesmo? Senhores, eu precisava de R$ 3.500. Deus depositou 3.522 na minha conta, na mesma hora em que nós estávamos em sofrimento, por não saber como o recurso ia acontecer. Esse é um exemplo. Só que, senhores, eu, por muito tempo, nesses 1 ano e meio, eu não consegui fechar as contas da minha casa. Mas todo mês acontecia um milagre. E você tem uma escolha para fazer. Ou você crê que não existem milagres, que isso é coisa lá do passado, quando Deus se manifestava. Ou você acredita que tudo na sua vida é um milagre. E quando eu comecei a crer em Deus, eu tive essa nova visão, esse novo posicionamento, que absolutamente tudo na minha vida é um milagre. E eles começaram a se multiplicar. Senhores, o horário está avançado, vamos para frente. Senhores, a quinta chave, o quinto princípio que transformou a minha vida foi a renúncia. Isso eu aprendi lá dentro da Academia das Nações. Existe um momento, um encontro, onde é o encontro da renúncia, tá? Mas eu já tinha renunciado antes. Nesse momento, a gente renuncia tudo que não nos serve. Senhores, lembra que eu estava no deserto? Nesse momento, eu entendi por que eu estava no deserto. Eu estava no deserto porque a pornografia. Senhores, não é que eu acessava pornografia. Eu era o cara do grupo que mandava os vídeos. Eu era a referência da pornografia no grupo de amigos. Senhores, eu era da farra. Teve momentos da minha vida, e isso já faz um pouco mais de tempo, bem mais tempo, mas eu saía de segunda a segunda. Assim. Era farra, bebedeira, drogas, sexo. Senhores, eu era o camisa 10, galinhagem, pegação. Eu era camisa 10, eu era do time artilheiro. Tinha um orgulho disso. Tinha um livrinho com quantas mulheres eu tinha pego. Senhores, meu Deus do céu. Senhores, a gente tem que renunciar a certas coisas para abrir espaço para as coisas de Deus. Nenhuma dessas coisas me preencheu, Senhor. Elas só me levaram para o deserto. E hoje, eu nunca fui tão feliz na minha vida com as bênçãos que Deus me deu. Então, senhores, eu convido os senhores a renunciar à pornografia, que vocês não desonrem suas companheiras. Traição, eu traí, Senhor. Larga a droga, ela te aprisiona, você fica refém. Senhores, tudo que prende vocês, tudo que você é dependente, te priva da liberdade. Você está escravo daquilo que você depende. Você depende do açúcar? Não, eu não vivo sem açúcar.
Ah, eu não vivo sem um cafezinho. Ah, eu não vivo sem mulher. Senhores, tudo que você falar que, não, eu não vivo sem, eu preciso disso. Você é escravo disso. Se liberte, renuncia. Senhores, a renúncia foi um princípio que mudou a minha vida. Querem saber mais sobre renúncia? Colossenses 3, versículo 5. E Hebreus 13, versículo 5. Senhores, o sexto princípio bíblico que mudou a minha vida foi a confissão. Senhores, eu li que em um livro que foi recomendado lá na Academia das Nações, que enquanto você não confessar os seus pecados, você ainda é escravo deles. E ele falou, calma, você não precisa abrir para todo mundo e se expor, calma, faça isso do jeito certo. Procure um mentor espiritual, uma pessoa de confiança. Eu já tinha o meu pai espiritual. Eu marquei um gabinete com o pastor Marinho, e o pastor Marinho vai lembrar. Esse foi um dia onde eu abri tudo isso que eu estou falando para os senhores, mas no detalhe. O pastor Marinho fez uma cara assim, tipo... Só que ele nunca me condenou, nunca foi uma cara de condenação. Ele já me via posicionado e ele falou, uau, foi uma cara de acolhimento, senhor. E ele ministrou o perdão. E eu me vi livre, eu tirei um peso da minha vida tão grande, senhor, quando eu confessei. Se vocês querem saber mais sobre confissão, leiam Provérbios 28, 13. E esse é muito bom. Tiago 5, 16. Esse virou a chave. Senhores, a sétima chave. O sétimo princípio bíblico para você ter a vida que você espera e receber de Deus toda a graça e abundância que Ele tem guardado para você. Ressarcir, restituir e pedir perdão. Senhores, no caminho, a gente magoa pessoas, a gente erra, a gente fere. Enquanto existir essa entranha mal resolvida, você ainda tem brecha. Senhores, se você tem um problema com alguém, se alguém te feriu, ou se você feriu alguém, peça perdão. Se você tirou algo de alguém, restitua. E aqui a leitura é Levítico 6, de 2 a 5. Aqui fala, restitua e ainda dê 1/5 a mais. Ou seja, não só pague na mesma medida. Senhores, compense a pessoa pelo que você fez. E eu busquei todo mundo a quem eu tinha ferido. E entrei em contato com cada uma dessas pessoas para restituí-la. Senhores, o que eu recebi de graça, de mensagem dessas pessoas, falando, Francisco, cara, que legal, que bacana, putz, não, tá tudo bem, cara, fica tranquilo, obrigado. Senhores, foi bênção. Fui tirando peso, eu fui tirando lastro. Senhores, e o oitavo princípio está muito amarrado com esse, que é o perdoar. Se você quer ser perdoado, você precisa perdoar. E é perdoar independente do que e quantas vezes. Senhores, eu era muito legalista. Que eu criticava minha esposa pelas coisas que ela fazia, meus filhos, é a lei, é a regra. Eu era Velho Testamento, senhor. E com o conhecimento, com a leitura da palavra, eu entendi que nós vivemos o período da graça. E se Deus dá a graça dele, a bondade, ele é bom o tempo inteiro com a gente, ele nos perdoa, já nos perdoou por tudo, por que eu não? E eu comecei a viver isso na minha vida. O perdão. Senhores, rusgas, problemas, eles foram se dissipando, porque simplesmente não existia mais legalidade para eles acontecerem. Se você quer saber um pouco mais sobre perdão, leia Mateus 18, versículo 21, e leia Marcos 11, versículo 25. Senhores, estamos no fim. O nono princípio bíblico que virou a minha chave, e aqui eu já estava nesse grupo, a gente já estava trabalhando juntos,
pastor Marinho já estava ministrando ativamente na minha vida, foi o jejum. Ah, Senhor, quando eu entendi que a gente tem uma arma na mão contra o inimigo, contra qualquer coisa. Porque na Bíblia diz, vocês têm o poder e a autoridade de Deus para curar os enfermos, para profetizar sobre a vida das pessoas. A gente tem para expulsar demônios. Nós temos esse poder e basta a gente erguer a mão e falar em nome de Jesus, porque Ele nos deu essa autoridade. Mas tem certas coisas que só esse posicionamento, que só a oração, ela não é suficiente. Para certas coisas, para certas muralhas que o inimigo constrói dentro de nós, é joelho no chão, jejum e oração. E o jejum, Senhor, é a gente privar a carne. E quando a carne está sem alimento, o espírito se exalta. A gente começa a ouvir mais o que tem lá dentro e o que Deus tem para a gente. Senhores, eu comecei a jejuar e eu comecei a buscar entendimento sobre isso. E aqui nos nossos encontros a gente fala muito. Terças-feiras é o dia do nosso jejum. Nós fazemos um jejum juntos aqui. Tá? E existe um material muito bacana do Bispo J.B. Carvalho, que é o nosso líder espiritual, sobre jejum. Então, recomendo a todos que leiam para conhecimento. Senhores, pratiquem jejum. Você tem algo que você está orando há muito tempo, é uma coisa muito grave, muito pesada, e você não está vendo como resolver, senhores, entrega para Deus. Agora, o bicho está pegando, joelho no chão, jejum e oração. Isso destrói muralhas e bota o inimigo para correr. Mas você tem que estar posicionado. Às vezes você vai precisar fazer um jejum de 3 dias, como biblicamente nós vemos muitos jejuns de 3 dias. Eu estou falando para vocês ficarem 3 dias sem comer nem beber nada, senhores. Leiam o manual do jejum, tá? Querem saber um pouco mais sobre jejum? Esdras 8, 23. Senhores, eu preciso falar isso. Nesse momento aqui que eu comecei a jejuar nesse momento, eu ainda não conseguia pagar as contas da minha casa completamente, mas eu já tinha um emprego e o meu negócio. Senhores, aconteceu o seguinte, esse meu trabalho para aquele grande player do digital, ele pagava um valor, era menos da metade do que eu precisava para pagar minhas contas, mas eu agradecia todos os dias. E teve um dia que a gente foi ao monte, né? Nós aqui, homens, às vezes a gente vai ao monte orar, o pastor Marinho nos convida. E lá naquele monte, eu fui com um aperto no coração, porque eu tinha sentido que aquela oportunidade, aquele emprego, ele estava em cima do muro. Eu sentia pelas conversas, pelo que estava acontecendo naquele ambiente, que aquilo ia acabar. E eu orei naquele monte e eu pedi, Jesus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio que você vai me dar uma resposta e que você não vai me deixar sem provisão. Senhores, na segunda-feira, isso foi um sábado, na segunda-feira, 8 horas da manhã, foi uma reunião com os líderes lá desse projeto. Eles falaram, Francisco, foi muito bacana, você agregou muito para a gente, mas a gente agora está precisando de outro perfil e está tudo bem, somos muito gratos pelo seu trabalho. E eu falei, eu também fui muito grato, aprendi muito com vocês. E eu pensei, e agora? E aí você tem que andar, senhores. A gente não pode ficar esperando cair do céu. Eu entrei na internet e eu comecei a olhar lá vagas no Sebrae, aquele emprego que eu tinha renunciado, que eu tinha desonrado, senhores. Porque eu não saí do Sebrae, do meu emprego, tipo, ah, não, foi muito bom, fechei um ciclo e agora eu vou empreender. Eu saí amargurado, porque as coisas não aconteciam, porque tinha muita injustiça comigo lá dentro. Eu desonrei. Senhores, eu entrei no site do Sebrae e não tinha nada para mim aqui. Mas eu fui lembrando de oportunidades, de pessoas, e eu entrei numa página que tinha uma vaga que estava falando assim, precisamos de uma pessoa que faça isso, faça aquilo, que tem experiência naquilo, naquilo outro, e eu estava vendo a minha história profissional nessa vaga. Eu falei, uau, ei, isso aqui é para mim. Sabe qual era o valor do pagamento, do salário, daquela oportunidade? Era exatamente o valor que eu tinha colocado no meu mural dos sonhos que eu coloquei no início de 2024. Era exatamente o valor. Eu falei, Senhor, eu entendi que essa vaga é para mim.
Eu sei que eu vou passar nessa vaga. Confia no Senhor. Senhores, não foi fácil. Tinha documentos que eu não tinha como conseguir. Aconteceu. Eu entrei ganhando o que eu tinha pedido para o Senhor no início do ano que eu ia ganhar. Senhores, mas não parou por aí. Isso foi setembro do ano passado. Em janeiro desse ano, e aí, lembra que eu falei sobre restituição? Quando você cumpre a sua parte, Deus cumpre a dele. Senhores, em janeiro desse ano, houve a implantação de um plano de cargos e salários nessa nova empresa que eu estou. E, nesse momento, houve um reenquadramento de pessoas para encaixar de acordo com a responsabilidade que elas tinham e os projetos que elas tinham. E, senhores, pelo trabalho que eu fiz em 3 meses, eu fui reenquadrado para uma nova posição. E adivinhem quanto eu comecei a ganhar? Exatamente. Senhores, eu estou falando de valores que são exatamente o que eu ganhava lá no Sebrae. Quando eu me demiti, com desonra, eu fui restituído, senhores, primeiro do valor que eu queria, no meu mural dos sonhos, que era pouco, e depois pelo que eu tinha perdido. E a palavra, nesse momento, nas ministrações, era muito de restituição. O bispo JB falava muito nos encontros, você esse ano vai ser restituído. Você crê nessa palavra? Falava, eu creio, eu confio no Senhor. Senhores, eu fui restituído na mesma medida, exatamente, para eu ter a certeza de que era Deus. Deus poderia ter me dado mais, mas se tivesse me dado mais, eu ia pensar, sou eu sou bom. Não, ele me deu exatamente a mesma medida do que eu tinha perdido. Só que não parou por aí. Um mês depois, eu estou falando agora, em fevereiro, quando eu entrei nessa empresa que eu estou, o plano de saúde era bem fraquinho, tá? Era fraco, tinha que pagar por participação, e era algo que tinha que ligar, era muito ruim o plano. E ainda assim, eu grato. Nossa, Senhor, obrigado. Eu estava pagando R$ 3.000 de plano de saúde para minha família, e agora eu estou recebendo. Senhor, muito obrigado por esse plano de saúde. Mas esse mês, de fevereiro, houve uma mudança do plano de saúde lá dentro da empresa. Sabe qual plano de saúde que entrou? Exatamente o mesmo que eu tinha lá no Sebrae, quando eu pedi demissão de uma forma desonrada. Deus restituiu na mesma medida. Senhores, Deus está movendo essas graças na minha vida, não porque eu sou legal, mas porque eu me posicionei e eu decidi confiar no Senhor. Senhores, e o último princípio, a última brecha que estava aberta, e que essa abriu as portas do céu. Senhores, eu falei para vocês que eu sou casado com a Adriane, mas eu casei e recebi a bênção do Senhor só em agosto do ano passado. A gente viveu 7 anos juntos, sem uma formalização, sem a bênção de Deus. E eu vou contar muito rapidamente como isso aconteceu. A gente estava com uma suspeita de possessão demoníaca com um dos nossos filhos. Uma dessas crianças estava falando de diabo, de demônio, que odiava Deus, e a gente, epa, o que é isso? Precisamos de ajuda. E a gente pediu um gabinete com o pastor Felipe Ottoni, ele é uma autoridade nesses assuntos, fomos orientados a buscá-lo. E a gente contou a situação e ele entendi. E ele fez uma pergunta, ele falou, e o casamento? A gente falou, não, a gente ainda não é casado, mas é que não, a gente sabe, a gente quer ver a busca, né? Ele falou, vocês não são casados? Então, a brecha está aberta. Você tem um problema na família? Vocês são um casal com 4 filhos e vocês não são casados? Primeira coisa, vai casar. Não tem o que eu fazer aqui. Não tem não tem trabalho para fazer se você está com a maior brecha aberta. E eu, uau, não, entendi, não, a gente vai. Ele falou, data, quando vai ser? Eu, aquela pressãozinha básica. E as senhoras, eu não estava assim, é só um papel, isso não é importante. Eu já queria a bênção do Senhor, mas eu não tinha recurso, eu não tinha dinheiro para casar. Ele falou, senhores, Adriane, Francisco, vocês vêm aqui, a gente vai lá no cartório,
a gente bota, o pastor faz a bênção, pronto. Não é sobre festa, é sobre bênção, proteção, fechar brecha. Senhores, assim foi feito. E a história do casamento é um testemunho à parte que em outro momento eu conto. Mas a partir do momento que, senhores, esses 10 princípios bíblicos foram cumpridos na minha vida, senhores, as bênçãos, elas vêm sendo derramadas de quilo. Toda semana tem testemunho. Eu tinha aqui um testemunho que é um 3 em 1, mas como o avançar da nossa hora, eu não quero tomar mais o tempo dos senhores, eu acho que os senhores já entenderam. Em outro momento eu compartilho os testemunhos recentes, porque quando eu fechei esse bingo aqui de 10 princípios, todas essas outras bênçãos que aconteceram, elas foram só a entrada. Eu estou colhendo, senhores. Eu estava em deserto, eu semeei, eu acreditei, confiei no Senhor, e agora eu estou colhendo bênçãos maravilhosas na minha vida. Senhores, hoje eu pago as contas da minha casa, hoje eu tenho investimento, hoje eu tenho segurança de que nunca mais vai faltar, porque eu tomei uma decisão de confiar no Senhor. Então, o convite que eu faço para os senhores é: confie, entregue e consagre tudo da sua vida a Ele. Consagre a sua vida, a sua saúde, o seu corpo, os seus projetos, o seu emprego. Entrega na mão de Deus e confia que Ele vai fazer muito melhor do que você. Senhores, essa é a palavra que eu tinha para hoje. Peço perdão pelo horário e que isso seja bênção na vida de vocês. Leandro, está contigo. Amém. Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu queria ler aqui um salmo, o versículo Salmo 37, versículo 5. Diz assim, Salmo 37, versículo 5. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Quero declarar que nesse tempo, a sua confiança, a sua entrega e mais do que isso, a sua paciência em esperar que o Senhor faça, vai fazer com que você alcance coisas que vocês nunca alcançaram, que nós nunca alcançamos. Quero orar com vocês em nome de Jesus, mas antes de orar já queria deixar um recado aqui bem rápido. Amanhã nós completamos 60 dias desse ano de 2025. Então, amanhã vai ser um dia, é o primeiro dia do mês, vai ser um dia extraordinário, de especial. Eu convido todos vocês, estejam conosco, que amanhã tem algo extraordinário. Eu não posso falar para vocês agora, mas amanhã vocês vão estar aqui, vocês vão ver e sentir. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai. Nós entregamos esse dia na mão do Senhor e declaramos vitória, Pai, para cada homem, para cada família, para cada homem aqui posicionado. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, todo o nosso grupo, Pai. Todos os quase 300 homens que estão lá. Eu declaro que esses homens, Pai, trarão muito mais homens. E esse grupo vai crescer 10 vezes mais esse ano, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pessoal.